doutora Mariela. Boa noite, Carla. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito obrigada pelo convite. Bom, primeiro eu gostaria de já iniciar essa nossa entrevista, doutora Mariela, falando sobre a questão do Outubro Rosa mesmo, da importância desse mês, da importância dessa campanha. A gente vê aí os números de casos, realmente preocupa muito, né? Isso. O Outubro Rosa é uma campanha mundial e que serve como um alerta para a gente falar de câncer, para a gente lembrar de exames de rastreio, da gente lembrar da importância do autoexame. É uma campanha que dá acesso a muitas mulheres a fazer os exames, né? Então, existem campanhas nos interiores, nas cidades menores, que é uma oportunidade para as mulheres de fazer o exame de mamografia. Então, é um mês de refletir e conversar sobre o câncer de mama. A gente conseguir desmistificar a doença, explicar para a população a importância do diagnóstico inicial, que é uma doença que é completamente curável quando a gente consegue diagnosticar em fases iniciais. Então, a gente precisa falar, a gente precisa lembrar, a gente tem esse dever como médico, como cidadão e como mulher, né, de falar sobre câncer de mama, um câncer que é o mais frequente nas mulheres, né, quase 1 em cada 8 mulheres hoje tem diagnóstico de câncer de mama e a gente tem acesso hoje a vários exames de diagnóstico, a gente tem acesso tanto pelo SUS quanto nas clínicas privadas, a exames de rastreios, a conversar com familiares que já tiveram câncer para a gente tentar diagnosticar casos na família. Então, é um mês de reflexão. Quais são os primeiros sinais, doutora, do câncer de mama? Geralmente, a mulher consegue palpar um nódulo. Até, às vezes, numa fase muito pequenininha, a gente só consegue detectar através de exames de imagem. Quando ele está um pouco maior, até no autoexame ou no exame feito pelo médico, pela ginecologista, você consegue palpar, geralmente são nódulos. Mas pode haver também dor, coceira, às vezes saída de secreção pelo mamilo. Então, são sinais de que você tem que ficar atento. O ideal é você fazer o autoexame, de preferência todos os meses após o período menstrual, para você conhecer a sua mama. Então, quem tem esse hábito de fazer o autoexame, Carla, vai tentar detectar mais cedo quando altera alguma coisa. Então, se você põe a mão e nota um nódulo, não fique achando que isso é qualquer coisa, ou vá ao médico. A gente está aqui para fazer o diagnóstico, para tratar, e é importante isso, que você faça o autoexame. Então, esse exame, doutora Mariela, ele é importante ser feito após o período menstrual? De preferência, por causa do efeito da ação hormonal na mama, né, do período menstrual. Então, sempre depois da menstruação, tem muitas mulheres que têm o hábito de fazer isso no banho, na hora que está deitada. De preferência, palpando também as axilas, ver se sai alguma descarga no mamilo, né, papilar, que a gente chama. E quando você conhece o seu corpo, quando você descobre alguma coisa alterada, você vai ficar alerta mais rápido. Muito mais rápido, né? Agora, tem as mulheres também que entraram na menopausa. Então, as mulheres na menopausa também devem fazer o autoexame. A gente sabe que, infelizmente, o índice de câncer de mama é maior entre as mulheres na menopausa. Então, é uma idade em que o autoexame pode ser feito em qualquer época. Até porque a mulher, doutora Mariela, a partir dos 40 anos de idade, não é isso? Ela já passa a fazer a mamografia. Isso não quer dizer que a mulher ela não possa ser diagnosticada com câncer antes dos 40 anos de idade. Por isso que a gente está ressaltando aqui a importância do toque, a importância de nós mulheres conhecermos o nosso corpo e fazermos esse autoexame, tá? Inclusive as adolescentes, as meninas, as mulheres aí, as mais jovens, porque a gente fazendo esse autoexame, a gente está realmente conhecendo a nossa mama, o nosso corpo, identificando, porque assim, quando a gente fala, por exemplo, de um exame de mamografia, doutora Mariela, o exame da mamografia, ele só deve ser feito se ele realmente tiver a indicação, porque inclusive é perigoso, né, tá fazendo esse monte de exames. Na verdade, mamas muito jovens, elas são difíceis de fazer diagnóstico na mamografia. Sim. Não significa que mulheres abaixo de 40 anos não possam ter a doença. Então,
esses são os casos que geralmente a gente consegue detectar no autoexame ou em exames de ultrassom. E quando há necessidade e indicação, pode ser feita mamografia, tá? A mamografia ela pode ser feita anualmente, não existe nenhuma necessidade de ser feita em intervalos menores, se você faz regularmente o autoexame. Entendi. Então, a gente tem que sempre estar atentas a essas questões todas, né? Existem fatores de risco? Sim, existem fatores de risco. Alguns fatores de risco, que são os mais frequentes, têm relação com hábitos de vida e outros têm a ver com a hereditariedade. Então, em relação aos hábitos de vida, a gente sabe que a obesidade, o diabetes, o sedentarismo, o tabagismo e o alcoolismo, né, o consumo frequente de bebida alcoólica, aumenta o risco das mulheres terem câncer de mama. Então, não só por estética, Carla, mas por saúde. A gente tem que fazer exercício físico, tem que se cuidar, tem que escolher bem os alimentos, tem que manter o corpo saudável. Então, combater a obesidade é uma das principais medidas de prevenção do câncer de mama. Por outro lado, alguns casos, não são os mais frequentes, mas em torno de 8% são os casos hereditários. São aqueles que estão associados a uma mutação genética que está predispondo. Geralmente acontece em vários membros da família. Então, quem tem aquela história de câncer de mama jovem, né, na fase pré-menopausa, mulheres que têm mãe, tias, primas com histórias de câncer de mama ou câncer de ovário, são famílias, são mulheres que devem procurar seu oncologista e tentar rastrear o geneticista se há uma mutação. Hoje a gente tem duas mutações bastante conhecidas pelos profissionais de saúde, que é a mutação de um gene chamado BRCA1 e o gene BRCA2, que aumenta o risco de câncer de mama e de câncer de ovário. Então é importante falar isso porque hoje, com a detecção desses genes, a gente pode prevenir câncer e aconselhar famílias que são portadoras dessas mutações. Então, existem várias maneiras, são mulheres que precisam fazer exames mais frequentemente, são mulheres que podem ser aconselhadas a fazer cirurgias que a gente chama redutoras de risco, tá? Então, assim, são casos menos frequentes, porque acontece menos na população, mas nessas mulheres a taxa de câncer de mama é bem mais frequente do que a da população geral. Então, se você está pensando em prevenir, não é fazer mamografia. Mamografia é fazer rastreio precoce. Prevenção é seu autocuidado, é manter-se com a gordura corporal aceitável, é combater a obesidade, é combater o sedentarismo, é praticar exercício físico, é manter uma mente sã, uma paz de espírito. É isso que é prevenir câncer de mama. E olha, é impressionante, viu, doutora Mariela, mas assim, ao longo de quase 14 anos, eu nem sei mais quantos anos a gente tem de Canal Saúde, hein, Marquinhos? Porque toda vez eu penso que é um ano e o Marquinhos diz, não, tem 13 anos, o tempo passa ligeiro, né? O tempo passa muito rápido, minha gente. Então, assim, ao longo desses anos no programa Canal Saúde, eu tenho entrevistado muitos médicos, muitas médicas, inúmeros profissionais da área da saúde. E eu sempre levo aqui essa mensagem aos nossos telespectadores, doutora Mariela, porque assim, às vezes parece para quem assiste o programa ou para quem me conhece chato a gente estar aqui falando. Minha gente, cuidado com a alimentação. Olha, cuidado, você precisa fazer atividade física. A gente tem que combater aí a obesidade. Se você está percebendo que você está começando a ganhar um peso muito rápido, tenta se livrar desse peso, tenta fazer um planejamento. E às vezes parece que isso que a gente fala, para algumas pessoas soa como se não valesse a pena. E eu vejo muitas pessoas dizendo isso. Ah, mas eu conheço, por exemplo, caso de uma pessoa que só vivia na academia ou tinha um hábito de vida super saudável, de repente teve câncer, eu não vou deixar de viver e tal. Gente, não é isso, sabe? A gente precisa realmente se educar. E eu sempre falo assim, que o menos é mais. O que faz muito mal pra gente é justamente essa questão do excesso e a gente não se reeducar, não é, doutora? É isso mesmo, o excesso, é obesidade. Isso está relacionado com câncer, diabetes está relacionado. E não só isso, quando você fala de obesidade, a gente está falando não só de câncer. Aumenta o risco de câncer de mama, câncer de endométrio,
aumenta o risco da hipertensão arterial, do diabetes. São doenças crônicas, né, que a gente vai adquirindo ao longo da vida, nas idades quando a gente vai envelhecendo, principalmente associado em quem não pratica atividade física, quem não escolhe bem sua alimentação. A gente tem que aprender, Carla, que a gente vai viver, a gente vai se divertir, mas a gente tem que ter uma consciência alimentar para que isso não se torne um problema. Então, comer uma coisa gostosa, ela não vai ser danosa para a sua saúde se você o fizer de maneira consciente, se você fizer menos frequentemente. Agora, se você escolhe sempre alimentos ruins, o resultado não pode ser bom. Então, a gente tem que se educar, a gente tem que tentar se informar. Eu sempre falo que a informação, ela empodera a gente. Sim. A gente cuida melhor da gente quando a gente conhece os alimentos, o poder dele. E a gente tem disponível no mercado aqui da nossa cidade inúmeros nutricionistas que são excelentes. Então, assim, hoje está acessível, o conhecimento está acessível nas redes sociais. A gente consegue seguir uma nutricionista no Instagram, pegar uma dica, ler alguma coisa no Google. Então, a informação, ela traz esse poder para a gente na tomada de decisão. Ninguém vai virar, né, nunca mais vou comer uma coisa gostosa. Não é isso, são escolhas inteligentes, principalmente no seu dia a dia. E a gente deixa esses momentos de prazeres, né, para folga. Mas não dá para você viver se alimentando ruim e achar que vai dar tudo certo no final. A gente tem que realmente ter toda essa noção, né? Então, assim, hoje, inclusive, viu, doutora Mariela, a gente pode falar que o diabético, por exemplo, ele consegue comer muito bem hoje. A gente consegue comer muita coisa saudável e gostosa. É isso mesmo. Porque antigamente era tudo mais difícil, mas hoje não. Hoje a gente tem aí um mercado enorme. A gente tem um mercado enorme, mas né? Eu vou te falar uma coisa, Carla. As coisas são muito simples. O balcão da feira é onde estão os melhores alimentos. Sim. São as verduras, as frutas, os peixes, as carnes magras. Então, não é difícil você se alimentar bem. Como não é difícil você fazer exercício físico. Se você tira uma horinha para o seu dia, para você se exercitar, é uma coisa que você está fazendo bem para a sua saúde. Então, quando a gente fala em outubro rosa, a gente pensa, câncer, mamografia, tem que fazer diagnóstico, mas a gente tem que falar de prevenção. Isso. A prevenção é que vai evitar você adoecer. É você conhecer seu corpo, é você se alimentar bem, você viver saudável, você controlar essa obesidade. E, principalmente, você conhecer também a história da sua família, como eu falei antes dos casos das famílias com mutação genética. Então, hoje, a informação, a gente tem acesso a esses testes, a gente tem acesso aos exames. E a gente tem acesso a alimentos de boa qualidade sem um custo muito alto. Então, não precisa, para fazer dieta, você comprar o bolo fit, não, basta você ter frutas, verduras, carnes magras e de boa qualidade, cereais, grãos de boa qualidade. Comer bem. Comer bem. Comida. Comida de verdade. Comida de verdade, né, doutora Mariela? Olha, tem uma telespectadora que assistiu no sábado o programa Mixtura, e a doutora Cristiane Napoleão, que eu quero aproveitar para mandar um beijo muito grande para ela, que faz parte aí da história da Oncoclínica. Na verdade, assim, a doutora Cristiane Napoleão e o seu pai, doutor Paulo Melo, foram os fundadores da Oncoclínica, que completou, inclusive, 19 anos. Nossa, o tempo passa rápido, né, doutora? 19 anos de Oncoclínica. Gente, a Oncoclínica está comigo desde que nós estreamos o programa Canal Saúde. Nós temos uma história de amor, uma história de vida juntos, e é por isso que eu sempre falo dessa clínica com muito carinho, com muito cuidado, porque, inclusive, o meu pai, ele teve câncer de próstata e ele foi atendido pela Oncoclínica, e eu conheço a história dessa clínica, que é muito humana. O quanto que vocês trabalham a questão da humanização. Então, essa telespectadora que mandou uma mensagem aqui, ela disse que assistiu na quinta-feira, no sábado, o Mixtura, e a doutora Cristiane Napoleão teve lá falando sobre o Outubro Rosa, mas ela falou também sobre a oncogenética. Isso. Que é através da oncogenética a gente pode fazer essa pesquisa, né? Isso. Explica um pouquinho mais pra gente. Esses testes não é para todo mundo. Sim. São geralmente famílias que têm história de câncer, né, que se repete.
Então, são gerações que estão sendo acometidas pelo câncer, ou em mulheres bem jovens, né, que são mulheres que têm câncer de mama ou de ovário em idades precoces. Então, todas as mulheres hoje com câncer de ovário e todas as mulheres jovens, né, com câncer de mama, ou mulheres com familiares que você vê em várias gerações, primas, tias, avós, que tiveram câncer de mama e ovário, podem procurar o seu oncologista ou o oncogeneticista, a doutora Cristiane é a nossa oncogeneticista lá na Oncoclínica, e fazer um aconselhamento genético. Então, na verdade, após a conversa médica, é que a gente vê a necessidade de fazer os testes genéticos. São testes simples para o paciente, geralmente uma amostra de sangue, saliva, né? Um escovado de bochecha. A gente faz isso fora de Teresina e ele vai fazer uma pesquisa, né, no DNA daquela paciente, procurando essas mutações nos genes que a gente já conhece, que são genes que são prevalentes, são importantes na causa do câncer de mama. E aí, havendo o diagnóstico dessas mutações através desse exame, aí é feito todo um rastreamento, né, doutora? Isso, aí você faz o que a gente chama de aconselhamento genético. Como é uma hereditariedade e isso envolve, né, familiares, a gente precisa receber essa família e aconselhar. Então, são diagnósticos, às vezes, difíceis para algumas famílias, então tem que ser feito com muita tranquilidade, no consultório médico, com pessoas que saibam interpretar o exame e recomendar, né, o que vai ser feito depois do diagnóstico. Então, assim, são ferramentas que nós usamos na oncologia e que tem trazido bastante informação para as nossas pacientes. Lembrando, Carla, que não é porque eu tive câncer ou alguém tem câncer que tem que sair todo mundo fazendo esse teste. Sim. Isso são até pesquisas genéticas, pesquisa, exatamente, né, são pesquisas genéticas que têm indicação médica. Entendi. Tá bom? Então precisa realmente ter aí essa indicação médica, tá? Falando um pouquinho a respeito do câncer de mama, doutora Mariela, quais são os exames que detectam o câncer de mama? É recomendado hoje no Brasil o rastreio com a mamografia, tá? A gente faz mamografia regular, anual. Quanto tempo é anual, doutora? Anual. Após os 40 anos? Após os 40. E outros exames também auxiliam nesse diagnóstico, né? Às vezes o ultrassom, quando há dúvida de imagem para complementar a mamografia. Em mulheres jovens, a gente pode até fazer ressonância das mamas, porque são mamas mais difíceis, como eu falei no início, de fazer diagnóstico em mamografia, porque são mamas ainda muito jovens. Então, dependendo da indicação médica, a gente também pode usar a ressonância para fazer o diagnóstico. Entendi. Em relação ao tratamento, doutora Mariela, o que a gente pode falar em termos de tratamento hoje? Eu sempre converso com as nossas telespectadoras, os nossos telespectadores, e eu sempre falo sobre essa questão da prevenção. A Oncoclínica, inclusive, vocês trabalham muito isso, né, doutora Mariela? Essa questão do quanto que a prevenção é importante, do quanto que é importante essa evolução do tratamento, ela também se dá de uma forma hoje muito diferenciada, quando a gente fala assim, eu faço uma prevenção uma vez por ano, por exemplo. Os homens, por exemplo, a gente está falando aqui sobre o Outubro Rosa, mas já a gente chega no mês de novembro, que a gente tem o Novembro Azul, e eu vou aproveitar que eu estou recebendo a doutora Mariela aqui, porque eu também preciso chamar a atenção dos homens, porque na maioria dos casos, nós mulheres levamos os homens para fazerem exames. Agora, nós mulheres, doutora Mariela, eu acho que isso é muito cultural, né? Começa com a nossa mãe dizendo: você vai para o ginecologista. Então, a ida ao ginecologista anual faz com que nós, mulheres, passamos a ter essa consciência do quanto que a prevenção ela é importante. Mas prevenir é a melhor solução, não é, doutora? É sempre a melhor solução. Você pode tentar evitar o câncer. Mas uma vez que você tem esse diagnóstico, o que a gente tem que deixar bem claro, Carla, é que hoje o câncer de mama é curativo. Sim. Então, o que acontece? O tratamento ainda é baseado em cirurgias, tá? As cirurgias são importantes para a retirada do tumor. Existem
muitas medicações novas. É uma coisa que a oncologia avançou muito, foi no tratamento do câncer de mama. É importante as pacientes entenderem, as mulheres entenderem que o câncer de mama não é um só. O meu câncer de mama é diferente do seu, são diferentes, as doenças são diferentes. Então, hoje, a gente também tem uma série de medicações que são individualizadas. Então, o tratamento do câncer de mama, ele deve ser feito de forma individualizada, não é uma receita de bolo, não dá para informar, assim, falar para colega, não dá para dar essa dica. Mas é um tratamento que a gente usa, às vezes, quimioterapia, hormônios terapias, existem medicações que a gente já usa em um tempo maior para prevenir a recidiva da doença. Então, assim, o tratamento evoluiu bastante. Eu te falo, Carla, que quando eu fiz residência, eu não trato praticamente as pacientes como eu aprendi naquele tempo. As coisas evoluíram muito. Então, é importante que as mulheres não tenham medo de ir por causa do... Ah, eu não quero descobrir, eu não vou fazer uma biópsia nesse não, porque se eu descobrir... Não, descubra, porque tem cura. E os tratamentos hoje em dia são cada vez melhores. E a gente está tendo acesso a eles. Então, hoje também, quem é a paciente mais da rede pública também tem acesso a várias medicações modernas e direcionadas para aquela doença específica dela, que é o câncer de mama dela, que não é igual a de outras pacientes. Você conseguiu entender? E eu, inclusive, percebo também, viu, doutora Mariela, que hoje, quando a gente fala assim, em relação ao câncer, as pessoas, elas estão também buscando esse tratamento e acabou um pouco aquela coisa do passado, do medo da morte, né, doutora Mariela? Assim, você recebia um diagnóstico como esse, você já remetia a isso, sabe? Que nós sabemos que nós estamos aqui, mas que, sabe, essa coisa do peso, né, de receber um diagnóstico do câncer, com a evolução dos tratamentos, a medicina, cada vez mais, a gente sabe que é difícil, não é fácil, é muito difícil, isso é fato, mas esse peso, ele meio que mudou, né, doutora? E, Carla, quando você está diante das pacientes, como eu tenho um consultório, né, que eu atendo muita gente, a gente sabe que esse medo, ele é real. É real. É real. Quem não vai temer pelo seu prognóstico, pelo seu desfecho? A gente não sabe. É uma insegurança, porque a gente não tem como garantir nada. Sim. Mas hoje, a gente tem tratamentos eficientes, você entende? Então, o que mudou? O que mudou foi a eficiência do tratamento, a eficiência do diagnóstico mais cedo, com a melhora dos aparelhos de mamografia. Então, isso permitiu que as mulheres tenham possibilidade de se curar. Então, eu tenho certeza que todo mundo tem uma história para contar de alguém que teve um câncer e que conseguiu se curar. Então, as mulheres que são acometidas do câncer de mama, elas têm que ter coragem realmente, porque o tratamento, às vezes é doloroso, é cirurgia, às vezes precisa tirar uma mama, precisa fazer químio, cair o cabelo, mas ela tem que ter muita fé e acreditar que aquilo vai dar certo, porque dá. É verdade. Então, o prazer de tratar pacientes acometidas do câncer de mama é poder exatamente, na grande parte das vezes, proporcionar essa cura. E as mulheres que, infelizmente, chegam numa fase mais tardia, a evolução do tratamento nos estadios avançados permitiram que, muitas vezes, as mulheres, a gente cronifique a doença. Sim. E a gente trata a doença por muitos anos, como a gente trata a obesidade, como a gente trata a hipertensão. Então, a ida ao seu médico, seja o estágio que esteja, ela deve ser o mais rápido possível. Então, você ter um bom médico, uma pessoa que você tenha empatia, que você tenha confiança, também faz parte do seu tratamento. Então, a minha dica é que as mulheres tenham tranquilidade, coragem, confiança. Dá medo. Não tem como você não temer diante de um diagnóstico, porque ainda é difícil para as mulheres passar por tudo isso, mas sempre vai ter um resultado que a gente pode aguardar e ser bom para